A alegria que fala o Nietzsche é uma alegria que não serve para modelos de fórmulas. É uma alegria que emerge de alguém que está despencando no abismo. Mas o Nietzsche falava o quê? Só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Né? Então, assim, essa imagem de que... Né, essa é uma ideia que resume a postura do Nietzsche. Então, a alegria nietzschiana é a alegria daquele que não busca a resposta para o sofrimento, mas ainda assim consegue, sabendo que não tem resposta para o sofrimento, ter alegria no cotidiano. E me parece o seguinte, todos os livros que podem existir por aí, tentando mostrar para você como você vai ficar alegre, eu tendo a não acreditar em nenhum deles. Né? E aí entra um pouco uma coisa que é o seguinte, na tragédia grega. Algumas pessoas tinham coragem, outras não. Os gregos entendiam que isso era um presente dos deuses. Em história das religiões, a gente sempre percebe que quando se afirma que alguma coisa é presente dos deuses, como no caso cristão, a ideia de graça, né? Quando alguma coisa é presente dos deuses, sempre está falando de uma falta de autonomia do ser humano para produzir aquilo. Mas essa falta de autonomia não é negação de que o ser humano é capaz de produzir aquilo. Sabe aquela ideia? Nisso eu acredito. Os melhores dias da vida é quando você não está preocupado com você. Quando está muito preocupado com você, normalmente é um dia péssimo. Eu convido a vocês a fazer esse exercício, esse tipo de teste. Quando está muito preocupado com você, o dia foi ruim. Melhores dias da sua vida é quando você nem lembra que você existe. Né? Então, eu acho que a alegria nietzschiana é desse tipo, assim. Entendeu? Quando você consegue abraçar a existência, não porque ela tem significado, ou não porque ela, no final das contas, esteja levando você para algum lugar. É porque a beleza da vida está exatamente no fato de que ela não tem significado. E, nesse sentido, você adentra um universo de liberdade, que é a liberdade daqueles que exatamente não têm futuro. Essa é a alegria. Se você tem um futuro no sentido metafísico, né? Ou um futuro no sentido histórico, você nunca vive o presente. Você está sempre preso a isso que você tem que fazer lá. E, portanto, encerrando a resposta para ti, quando você fala que hoje foi a visita mais trágica, mas né? De fato, eu avisei que ia ser uma visita trágica, é assim, a ideia é pontuar a virtude na tragédia e a coragem. E a alegria só vai sorrir para os corajosos. É isso que o Nietzsche está dizendo. Quem não for corajoso, a alegria não vai sorrir para você. Cadê ele? Eu gostaria aqui. À esquerda? Ah, sim, achei. Não, eu gostaria de colocar o seguinte, nós temos notado que o Nietzsche é uma figura central, tem sido trazido aqui, uma figura central na transformação dos tempos contemporâneos. Sim, na filosofia contemporânea. Ele tem sido trazido como uma peça central. Eu gostaria de saber como é que a gente pode explicar o suicídio dele, frente a toda essa filosofia construtiva e espetacular que ele nos trouxe. Olha, eu acho que a discussão sobre o suicídio do Nietzsche é uma discussão controversa. Né? Se ele de fato se matou, ele não se matou. Eu acho que é mais fácil pensar... eu não lembro quem é o autor que fala isso. Talvez alguém lembre, mas assim, que diz assim, você mede a estatura de um autor pela totalidade da vida dele. Então, a sua pergunta parece ser já uma questão do tipo, se ele era tão bom, como ele foi tão infeliz no final da vida? Né? Porque se matar ou não é um debate. Mas por que ele ficou catatônico? Né? Algumas pessoas acham que ele ficou assim porque, na realidade, pegou sífilis. E ele pegou sífilis porque ele gostava de bordel. Ele vivia com prostitutas e no século que ele viveu, na Itália, por onde ele foi muita gente pegava sífilis. Essa é uma explicação razoavelmente aceita sobre o final da morte dele e que ele teria pego, a sífilis teria atingido um grau, que é aquele grau onde a sífilis corrói os neurônios, como se fala, né? Come os neurônios e você entra num estágio de degeneração neurológica. E por isso ele teria ficado daquele jeito. Então eu acho assim, portanto, eu tendo a discordar da ideia de que a obra tem que estar representada plenamente na vida. Eu discordo disso por uma razão simples. Porque eu não acho que a vida forma harmonia nenhuma.
Aliás, eu estou falando um pouco disso há 1 hora. Né? Assim, eu não acho que a vida forma harmonia nenhuma. Eu acho que você pode ser, inclusive, uma pessoa extremamente corajosa a vida inteira e a vida dá totalmente errado para você. Você ter sido muito covarde e ter tido sucesso. Não acho que é uma questão de seja corajoso e tudo vai dar certo. Porque não dá. E a tragédia diz exatamente o contrário. A literatura trágica. Né? O valor está para além disso daí. O valor está exatamente na medida em que aquela literatura toca o ser humano e o ser humano consegue se humanizar exatamente por aquilo. E aí é que você se ergue acima do chão, né? No sentido de que você vai além do banal. E isso toca muitas pessoas. E aí eu diria o seguinte, o Nietzsche é muito importante, muito famoso, muitas vezes, pela crítica que ele faz à religião. Que não foi o que eu quis apontar, tanto que eu fiz várias voltas quando eu toquei nisso. Não porque eu não acho que a crítica dele é importante, mas porque eu acho que a crítica dele é comum. Né? Eu peguei o Nietzsche muito mais, é comum para nós hoje, eu quero dizer. Eu peguei o Nietzsche muito mais pelo viés trágico, especificamente. E aí, quando eu toquei na crítica à religião, eu enfatizei o que para ele é importante, que é exatamente em que medida a metafísica, o platonismo, a outra vida, serve como processo de adiar a vida aqui. Deixa você fraco. Isso é uma das coisas que é importante no Nietzsche. O Nietzsche foi assimilado muito, às vezes, infelizmente, por adolescentes que queriam brigar com o pai. Então o Nietzsche era uma espécie de James Dean da filosofia, assim. Entendeu? É uma coisa assim, quem viu o filme do James Dean da Juventude Transviada vê que ele se dá muito bem com os pais, né? Na realidade é o outro interpretado pelo Sal Mineo, que é perdido. Mas assim, mas é como se o Nietzsche fosse um pouco isso. E aí eu costumo até às vezes dizer para alunos de graduação, olha, se você leu Nietzsche quando você tinha 15 anos, ainda bem que você não entendeu nada. Porque se você lê Nietzsche quando você tem 15 anos e entender, pode ser destruidor para você. Né? Tem até um dia uma conversa, certa feita o Kafka no final da vida já teve um amigo de 20 e poucos anos, que os dois tinham o hábito de andar pelo parque em Praga. E um dia esse amigo vira para ele e diz assim, hoje eu não estou entendendo nada que você está falando. Aí o Kafka responde para ele, deve ser a misericórdia de Deus. Porque hoje eu estou tão pessimista que sendo você tão jovem, se você entendesse, eu arruinava a sua vida. Né? Então eu acho que às vezes o Nietzsche tem isso, hein? Quando você pega ele, não como James Dean, quando você pega ele como alguém que parte da tragédia para dizer o seguinte, a alegria sorri, mas ela sorri para os corajosos. Né? Então, o Nietzsche é importante também justamente porque dentro da história da filosofia ele resgata muito desse olhar trágico para dentro do pensamento contemporâneo. Então ele é importante porque ele critica a religião, ele faz parte dos chamados cavaleiros do ateísmo contemporâneo, né? Nietzsche, Freud, Feuerbach, Marx e darwinismo, né? Nesse caso são 5. E assim, ele é importante também porque ele foi um importante historiador da filosofia no momento, ele foi importante para nós na recuperação de literatura pré-socrática, por exemplo. Mas, para mim, eu estou te dando uma resposta do que eu acho, a importância do Nietzsche, e muita gente concorda nesse sentido, a importância do Nietzsche está, antes de tudo, na tentativa que ele faz de produzir uma saída da asfixia do que ele entende naquela época, ele chama de niilismo, que é a morte da fé na solução cristã. Que ele dizia, não se acredita na realidade mais em Deus, mas continua querendo se sustentar o platonismo que o cristianismo traz. E aí você deixa de ser o religioso para ser simplesmente um covardão sem Deus. Né? E aí, assim, essa ideia de que, portanto, o Nietzsche faz uma proposta de superação de uma fé num cristianismo em decadência. Mas que eu acho que é válida até hoje. E é interessante pelo seguinte, agora me lembro. O Nietzsche suspeitava que a próxima parada dos niilistas ia ser a ciência. Deus não funciona, mas a ciência vai me salvar. Né? Então, assim, o Nietzsche é muito trabalhado porque ele é um filósofo que pensa para além da tradição judaico-cristã.
recupera uma visão trágica de vida, mas, diferentemente de outros, ao mesmo tempo, essa visão trágica, que ele defende como sendo a verdadeira, é claro que os especialistas em tragédia debatem, mas pouco importa, né, se é verdadeiro ou não historicamente, é a visão de tragédia que ele tem, e ele é um filósofo que desenvolve uma filosofia trágica sólida, é porque ele traz essa tragédia como a resposta ao anseio do ser humano, que é a seguinte: e se eu não tenho esperança em nada? E se eu não acredito em nada? É possível ainda assim olhar os outros seres humanos nos olhos e dizer eu não sou niilista? O Nietzsche traz uma solução para isso. Uma solução não. Um corpo filosófico que traz à tona essa ideia. Entendeu? De que é possível você viver a vida sem ter que acreditar no mundo melhor. Mas sem acreditar no mundo melhor, mas sem por isso tampouco dizer que este mundo terreno aqui se transformará no mundo melhor. Isso é fundamental para qualquer pensamento trágico. E que é o erro das utopias, que eu começava falando isso. As utopias secularizam o messianismo cristão e oferecem para nós um outro pacote, que é o pacote que economistas, cientistas, políticos e educadores vão criar o que Deus não conseguiu criar na história. É risível.